Outra novidade, gente, é a nova diretoria da Asbia. Pelos próximos 3 anos, o médico veterinário e diretor comercial da ABS para a América Latina, Luiz Adriano Teixeira, estará à frente da associação. Então, bora lá conversar com este amigo de longa data, meu amigo Luiz Adriano, muito bom dia e de antemão quero te parabenizar, tá? E te desejar boa sorte nessa sua nova empreitada, que é de fazer algo que você já faz há muito tempo, né? Que é lutar pela genética da bovinocultura brasileira. Muito bom dia, bem-vindo ao Giro do Boi novamente. Bom dia, Mauro, é um prazer e obrigado pelo convite estar aqui com vocês. Realmente longa data, bastante tempo já aí no mercado e sempre juntos aí. É um prazer estar com vocês e realmente falando de um assunto muito bom, né? Não só em função dos números, como você comentou, mas realmente o melhoramento genético é a base de toda a pecuária, né? É o que faz também a pecuária do Brasil ser tão sustentável e tão produtiva como a gente fala. E claro que se, dando um spoiler, mas resumindo, se a gente não tivesse muito tempo, embora nós vamos conversar bastante aqui, faz acontecer essa boiada do seu Sérgio Pisato que a gente acabou de mostrar, vocês acabaram de mostrar no primeiro bloco, né? Pois é. 90% zero dente, 23 arrobas e meia. Se fosse resumir, se você usar a inseminação com uma boa gestão na sua fazenda, é isso que você vai ter de resultado na sua fazenda e com certeza no rendimento e no bolso no final do mês. É verdade, é verdade. Eu conheço já o Luiz Adriano desde a época de CFM, CRV, ABS, agora à frente da Asbia, né? Eu pergunto para ele, que desenho que você faz, Luiz Adriano, ao longo dessas praticamente 30 anos aí, ó, de evolução da biotecnologia reprodutiva aqui no Brasil, e é um momento muito crucial, porque já daqui umas 2 ou 3 semanas começa a estação da primavera, e é na primavera que a gente inicia a nossa estação de monta. Por isso a importância da gente debater esse assunto. Eu só realmente quase 30 anos aí de estrada acompanhamento e realmente sempre batalhando junto com um amigo pecuarista, com todo esse mercado pujante que é a pecuária, né, o agronegócio nacional, e acaba dizendo um pouco o nosso tempo de estrada aí já, né, Mauro? Mas Pois é. realmente é muito bom participar disso, porque foi uma revolução. O que a gente viu nessas últimas 3 décadas, e claro, vamos falar isso como resultado, realmente é um salto, né, de eficiência e de produtividade, né? Não é à toa que o Brasil, o agronegócio, né, é o que melhor dá rendimento, né, empregos, rendimentos, reflexo do PIB e tudo mais no Brasil, porque realmente quando a gente fala de pecuária, o tanto que a gente diminuiu de áreas de pastagens, aumentou de produtividade, né, Verdade. isso realmente é reflexo do investimento, profissionalismo de quem faz a pecuária acontecer no dia a dia, mas também da tecnologia, né? Sem tecnologia, sem investimento, sem melhoras, né? E a genética passou por vários ciclos já e cada vez melhorando mais, né? Mas realmente é o que nos possibilita ter os resultados que a gente tem hoje. Então é muito promissor, mas tenho certeza que também que os próximos 30 vão ser mais promissores ainda, Mauro. É verdade. Vamos falar dos números agora que acabaram de ser apresentados pelas BIA. Aliás, como é que está essa nova diretoria de vocês? Você assumiu recentemente agora as BIA, né? 3 anos? É isso, Luiz? Isso, assumi agora a nova diretoria, ela assumiu agora em mês passado, né, de Aham, julho aham, para agosto, né, aham. e são 3 anos de mandato, então, né, até julho de 2028, né, ela é composta em 4 membros executivos que a gente fala, né, claro que a gente tem a Lilian, né, que é a nossa executiva, né, realmente todo dia, ela que vai falar assim, né, aqui, né, todo Grande mundo Lília. conhece, nos assiste também, ela que trabalha todo dia, né, carrega o piano, por assim dizer, né, mas aí tem um diretor-presidente, depois a gente tem um diretor de marketing, um diretor técnico e um diretor operacional financeiro. Eu já fazia parte também da diretoria anterior, da gestão anterior, né, na parte operacional financeira, e agora sucedendo o Nelson, que era o antigo presidente, agora na diretoria, e junto comigo continua o Sérgio Saldi, que também já Uhum, estava em 4, 5 edições anteriores, uhum. incorporando, vindo também para a diretoria agora o Stefan Mihailov, né, como diretor operacional, e o Veloso também, né, lá do Rio Grande do Sul, que já teve presente em algumas gestões anteriores, também agora como diretor técnico. E Uhum. claro, tem depois o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, né, onde até o antigo presidente, então o Nelson, hoje vai para a presidência do Conselho. Então, realmente,
pouco se fala um pouco, né? E obrigado por essa oportunidade, Asbia, muito se fala do Index, e nós vamos falar dele, porque ele realmente é o Uhum. resultado final que mais aparece no mercado, né? É o raio-x do uso das fazendas tecnológicas no Brasil, né? Não só do melhoramento genético, né? Mas tem bastante trabalho por trás, bastante pessoas muito competentes e que no dia a dia se esforçam, claro, com suas empresas também, mas para que o Brasil cada vez mais tenha mais tecnologia, mais investimento e mais produtividade, Mauro. Luiz, te agrada esse número de quase 15% de crescimento na venda de sêmen lá nesse semestre em relação ao ano passado? Ele agrada, mas a gente sempre espera mais, né? Claro que, como você comentou até, né, o corte sendo específico, como você falou, próximo primavera, próximo estações de montas aqui, né, quase 6% de crescimento, né, em relação, ao primeiro semestre do ano passado. Mas a gente sabe que ele poderia ser maior, né? Nós vamos falar provavelmente ao longo da entrevista o que a gente já está agora aí constatado o novo ciclo, né, de retomada do ciclo de pecuária, né, o ciclo de alta vindo aí, né, a onda se formando de novo já, né? Uhum. Ela poderia ser tido maior, tiveram alguns fatores que influenciaram, mas com certeza ele foi muito positivo. Se a gente comparar isso até com como que foi o ano inteiro passado, né, Uhum. só esse primeiro semestre quase que dobrou já o crescimento, né, em percentuais, falando quase 5,5, como você comentou até no início da nosso bate-papo aqui também, né, mas vamos falar em 6, quanto que 2024 inteiro, claro, os números já foram de crescimento na pecuária de corte, mas foram na ordem de 3%. A gente está falando quase o dobro da velocidade, né? A gente É. sabe que isso pode crescer exponencialmente muito rápido. A capacidade de investimento e crescimento de uso de tecnologia dos nossos pecuaristas aqui no Brasil ela é muito forte. E no leite vem vindo já num ritmo muito bom, né? Então, como você mesmo comentou também, né, ao redor de seus 8% também, já vinha assim também no ano passado. Com certeza são números para comemorar, mas alguns fatores no corte principalmente poderiam ter sido maiores, Mauro. É verdade. Aproveitar que você está falando do leite aí, eu queria te fazer uma pergunta. Te agrada também esse programa, esse espelhamento aí do Brasil, o Beef on Dairy aí, ó, de usar semente de corte em vacas leiteiras para ajudar a esse criador de leite a produzir mais leite, é claro, a aproveitar o macho para produzir carne, Luiz Adriano? Ótima pergunta, com certeza, e isso cada vez mais vai estar presente. Claro que no setor leiteiro, né, pecuária leiteira no Brasil, ainda tem uma característica diferente de algumas regiões globais, como Estados Unidos ou como Europa, principalmente, né, várias fazendas médias e grandes ainda em crescimento, que a gente chama, né, no modo de crescimento, né, então Uhum. aí realmente produzir mais fêmeas leiteiras, então o mercado também de fêmeas no mercado, independente das regiões, está aquecido, né? Mas se você olha dentro o que a gente chama de um plano genético, né, e até falando um pouco já do número também específico de leite, né, como você comentou, Uhum. está não só crescendo o uso da inseminação artificial, né, como a gente cresceu esse semestre já, mas dois números muito interessantes a respeito do setor de leite, Mauro. Primeiro semestre, quase 3,2 milhões de doses de leite no setor, especificamente leite, né, nem até Uhum. o corte no leite, né. Isso é um recorde, se a gente olhar, já teve há 2 ou 3 anos atrás um novo recorde de volume, esse é um novo recorde. Então, realmente, não, a leite está estabilizada, não, o leite também está crescendo em volume. Primeiro ponto. Isso, então, é cada vez mais o produtor de leite investindo em tecnologia, investindo no melhoramento genético. Agora, se a gente olhar dentro do setor leiteiro, né, tem a genética sexada, a Uhum. genética convencional, que a gente chama, o semi-convencional ou semi-sexado, que é onde no convencional vai produzir 50% macho, 50% fêmea. E na sexada você vai produzir até 90% de fêmea, só 10% de macho. Se a gente olhar dentro desse crescimento no primeiro semestre, a genética sexada cresceu 32%. É um crescimento 3 vezes maior até, né, do que já foi o crescimento total do setor. Então, realmente, o produtor realmente investindo e até no ajuste fino que a gente fala, né? E Uhum. agora, se ele está estabilizado e está utilizando a genética sexada, ele não precisa aumentar o número de vacas em lactação na sua fazenda. Se ele vai para a genética sexada, que é bom, porque além de fazer o melhoramento genético através do touro, ele também escolhe quem é a melhor vaca que vai deixar a melhor novilha para reposição na fazenda dele. Com certeza ele tem não que a pior vaca, mas a vaca que produz menos leite ou de menor genética dentro da fazenda dele. Essa vaca, essa novilha, ele não quer que produza de novo uma novilha de reposição. E aí o corte no leite encaixa muito bem nessas fazendas Verdade. estabilizadas, né? Então ele com certeza ele produz um bom animal de gado de corte e não
transmite essa genética que ele não quer para as próximas gerações do leite e escolhe quem são as vacas através da genética sexada para melhorar, turbinar o progresso genético, né, a qualidade genética da próxima geração na sua fazenda. Então isso está acontecendo, está muito claro na genética leiteira e com certeza o corte no leite é uma parte desse quebra-cabeça para avançar junto, Mauro. Um abraço para Suzana, lá do Tocantins, Ney de Juína, Paulo do Maranhão, Dete de São José dos Pinhais, Paraná, Leandro de Vilhena, Nilson da Bahia e o Ednei de Brito. A pergunta para o novo presidente da Asbia, Mauro, quais são as raças que mais se destacaram, que mais estão vendendo sêmen aqui no Brasil? Angus e Nelore, né, Luiz Adriano? Se a gente for em gado de corte, sim, Angus e Nelore são as duas raças-chefes, né, por assim dizer, né? Agora, então, mudando um pouco, né, do leite para o corte, né, e eu sempre gosto de poder, primeiro acompanhar vocês aqui também, mas essa interação que tem junto com o pessoal que nos assiste, a pergunta é muito bom, Mauro, vocês estão de realmente parabéns aí pelo giro do boi, né? Mas mudando para corte também, então, um crescimento, né, como a gente falou, 5,5%, quase já dobramos, né, e isso aqui o potencial, isso chegar a 2 dígitos, 10, 15%, a gente fechar dentro desse ano, o calendário agora de 2025, não é nada exagerado, né? Então acho que sim. Mas dentro disso, realmente, a participação do Zebu e aí é o Nelore, é mais de 95, 97% de participação, e dentro das raças europeias é o Angus. Agora, um dado interessante desse primeiro semestre, Mauro, é o crescimento das raças europeias, né? Se a gente olhar de uma maneira geral, né, quase 6% de crescimento de todas as raças de corte no primeiro semestre, mas as raças europeias cresceram 25%. Nossa, que bacana. Muito mais acelerado, né? E se a gente olhar, claro, as duas que mais cresceram, aí foi o Angus e o Brangus. Se a gente olhar especificamente o Angus, cresceu 33% no primeiro semestre, né? A gente está falando aí de quase meio milhão de doses a mais, comparando o primeiro semestre desse ano contra o primeiro semestre do ano passado de Angus, né? Mostrando então essa retomada e acelerada aí do interesse e do uso aí do cruzamento aí, né, em toda a pecuária nacional, Mauro. Uma última pergunta para você. Uma das lutas dessa nova diretoria da Asbia, ao qual você inicia nessa presidência, Luiz Adriano, é lutar pelo fortalecimento do index embriões, né? A gente tem esse raio-x completo, né, que a gente fala, né, do uso da tecnologia. Por que a gente fala que o índice não é só o número de genética, né, o melhoramento genético utilizado no Brasil, mas até como o seu Sérgio Pisato, com certeza ele só conseguiu produzir essa boiada de 23 arrobas e meia pela genética, como ele falou, né, mas pela gestão da fazenda, pelo TIP, pela nutrição, pelo bom manejo, o Gabriel, filho, né, pelo todo o manejo. Então, tem todo um uso de tecnologia, não é só a inseminação, ela é o motor, ela começa, mas tem toda a fazenda. Então, até que um dos pontos, a gente, claro, vamos falar do índice, mas a Asbia está crescendo o número de associados que a gente fala não centrais, né, falando no linguajar bem comum, né, ou seja, a gente tem hoje frigoríficos que são associados, a gente tem várias empresas de saúde animal que são associadas, empresas de nutrição, que através do índice elas sabem onde é que estão as fazendas que utilizam melhoramento genético e são as fazendas que investem realmente, né, que querem produzir mais com menos, que vê o retorno sobre o investimento na sua produção para produzir essa boiada que o seu Sérgio Pisato mostrou aqui no primeiro bloco de vocês, né? E aí a gente sabe que isso, mas todo mundo fala, e a gente fala de inseminação, melhoramento genético, tem bastante embrião sendo produzido no Brasil. E cresceu muito, e é bom, né, os laboratórios regionais que a gente fala, né? Então, o acesso à tecnologia do embrião. Mas sempre nos perguntam, bom, esse é o número de doses de sêmen, mas quantos embriões? Não tem um número oficial. Claro, o SBTE faz um bom trabalho, então junto, né, uma parceria, um movimento não só da Asbia, mas junto com o SBTE, a Sociedade Brasileira de Transferência de Embrião, a gente se uniu e está fazendo realmente um esforço conjunto para começar a ter, então, o primeiro índice, provavelmente dentro até o final do ano, não vai ser tão completo, né, mas qual a produção de embrião no Brasil, de gado de leite, de gado de corte, isso vai acabar evoluindo junto com, como a gente aconteceu já, né, toda essa história do índice de sêmen, que é um sucesso, é o relatório mais completo e vai até cidade, né? A gente sabe que 80% dos municípios do Brasil usam inseminação artificial, recebe visita de americanos, do pessoal da América Latina, isso é um benchmark, né, como o pessoal fala, um exemplo de relatório a ser seguido, isso vai ser feito também no embrião e com isso também o crescimento de números de associados dentro da Asbia. É bastante trabalho, mas com certeza importante e para poder ajudar
uma das funções institucionais das BIA, né, também de realmente levar mais tecnologia, mais informação ao campo e ter o crescimento do uso da inseminação artificial no Brasil, Mauro. E conte com a gente aqui no Giro do Boi, aqui no Canal Rural, para continuar divulgando essas coisas boas, esse crescimento que a gente quer, na verdade, pessoal, é acabar com aquele dado justamente divulgado pelas BIA durante a Exposebu do ano passado, na gestão anterior ao Luiz Adriano, de que nasce no Brasil cerca de 30 milhões de bezerros, filhos de touros, cabeceiras de boiada. Esse animal é tardio, esse animal é caro, esse animal produz aquém do ideal. Então não erre, vai começar a estação de monta, acerte no touro, seja na monta, seja na inseminação, não vai errar, porque uma vez prenhe, não tem como voltar atrás. Você vai colher exatamente a genética do touro A com a vaca B e muitas vezes é uma genética que não vai te dar lucro no futuro, tá? Fique esperto. Luiz Adriano, obrigado por essa prosa, tá? Apareça aqui sempre aqui no programa Giro do Boi, trazendo notícia boa, para a gente poder animar o nosso criador, o nosso pecuarista. Não, com certeza, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, vamos estar juntos sempre. Como você falou, realmente o momento é agora, né? Quem quer realmente aproveitar o momento certo do ciclo de alta, o momento de investir na genética, nessa estação de monta é agora, depois já vai estar perdendo um pouco vai estar no alto, já vai começar a estabilizar e cair. Mas quem quer pegar o pico, acertar na mosca, né? O momento é esse, como você falou, Mauro. Muito obrigado e estamos aqui juntos.